Imagine um panteão de deuses tão antigos quanto a própria floresta amazônica. Entidades poderosas que moldaram o mundo muito antes dos primeiros europeus pisarem nesta terra. Espíritos que regiam os rios, protegiam os guerreiros e até decidiam o destino das almas. Mas por que quase ninguém fala sobre a mitologia dos antigos povos do Brasil? Se conhecemos Zeus, Odin e Ra, por que Jaci, Tupã e Anhangá são nomes que poucos sabem explicar? Hoje vamos mergulhar no fascinante e pouco explorado mundo dos antigos deuses brasileiros, desvendando suas histórias, poderes e o impacto que deixaram na cultura até os dias de hoje. Então fica comigo até o final, porque esse vídeo vai te levar a um universo que você nem imaginava que existia. Assim como os gregos tinham seu Monte Olimpo e os nórdicos tinham Asgard, as crenças indígenas brasileiras viam o mundo como um grande equilíbrio entre forças divinas. No topo temos Tupã, o grande criador que, segundo várias tribos indígenas, desceu do céu em uma grande tempestade para criar o mundo. Tupã era associado ao trovão e ao raio, um deus de poder absoluto que moldou os rios, montanhas e animais. Para muitos povos, ele também era responsável por ensinar a agricultura e dar conhecimento aos humanos. Mas não pense que Tupã reinava sozinho. Jaci, a deusa da lua, era uma das entidades mais adoradas entre os povos. Ela era vista como protetora dos casais amantes e da fertilidade. Em algumas lendas, Jaci se apaixonou pelo guerreiro mortal Guaraci, o Sol, mas nunca podiam ficar juntos, pois quando um surgia no céu, o outro desaparecia. Essa história é bem fascinante porque lembra um pouco o mito grego de Apolo e Selene, onde a lua e o sol vivem eternamente separados. E se havia deuses benevolentes, também haviam espíritos perigosos. Um dos mais temidos era Anhangá, uma entidade associada à morte e ao caos. Diferente da ideia cristã do demônio, Anhangá não era apenas mal, maligno, mas sim um espírito para promover o equilíbrio. Algumas tribos acreditavam que ele protegia os animais da floresta contra caçadores humanos, parecido com alguns personagens do folclore brasileiro, aparecendo como um veado branco com olhos flamejantes para assustar esses caçadores. Outras versões dizem que Anhangá vagava pelos campos de batalha levando a alma dos guerreiros caídos. Os deuses brasileiros não estavam presos a templos de mármore ou palácios divinos, mas sim a natureza viva ao seu redor. Tupã se manifestava, por exemplo, nas tempestades, Jaci na luz prateada da lua e Anhangá nas sombras escuras da floresta. Mas havia também entidades ligadas diretamente aos próprios elementos da terra. Yara, por exemplo, é conhecida até hoje como a sereia dos rios. Sua lenda se mistura entre folclore e mitologia antiga. Alguns povos indígenas a viam como um espírito das águas, semelhante ali às ninfas gregas. Yara seduzia guerreiros com sua voz encantadora, os levando para o fundo do rio. Mas será que ela era vilã ou apenas uma guardiã das águas? Em algumas histórias, Yara protegia os rios de quem os poluía, punindo aqueles que não respeitavam a natureza. E não podemos esquecer de Curupira, o guardião das florestas, como mencionado anteriormente, parecido com os objetivos de Anhangá. Diferente dos deuses tradicionais, ele era um ser travesso, bagunceiro, com cabelos vermelhos e pés virados para trás, o que o tornava impossível de ser rastreado. Curupira confundia caçadores e protegia os animais, garantindo que o equilíbrio natural fosse mantido. Assim como o deus Pan, na mitologia grega, ele representava a força selvagem e incontrolável da natureza.
As mitologias antigas não são feitas apenas de deuses, mas também de grandes guerreiros e heróis. E na mitologia brasileira não faltam figuras lendárias também. Um dos maiores é Sumé, um herói civilizador que, segundo as lendas, caminhava sobre as águas e ensinava os povos a plantar, pescar e viver em harmonia com a natureza. Ele lembra um pouco figuras como Prometeu, que trouxe o fogo aos humanos, ou Quetzalcoatl, o deus maia que também ensinou conhecimento aos mortais. Outra história fascinante é a de Mani, uma jovem de pele alva que morreu tragicamente e de seu corpo nasceu a mandioca, alimento essencial para os povos indígenas. Esse mito é um exemplo perfeito de como a mitologia pode explicar a origem dos elementos da vida cotidiana entre os povos da antiguidade. Mas o que aconteceu com essas crenças? Por que não ouvimos falar tanto delas mais? Quando os colonizadores chegaram ao Brasil, trouxeram consigo o cristianismo e uma mentalidade que via as crenças indígenas como superstição. A religião indígena começou a passar realmente a virar mitologia, mitos, lendas. Missionários tentaram apagar esses mitos substituindo-os por santos católicos. Tupã, por exemplo, foi muitas vezes associado ao Deus cristão, enquanto Jaci se tornou a representação da Virgem Maria de algumas regiões. Mas apesar disso, as lendas nunca desapareceram por completo. Muitos povos indígenas ainda preservam essas histórias, transmitindo-as de geração em geração. E o mais interessante é que, com o tempo, essas lendas se misturaram ao folclore brasileiro, criando figuras como Saci, a Cuca, que têm origem nas crenças indígenas. Os antigos deuses do Brasil podem não ter estátuas de ouro ou grandes templos, mas sua presença ainda é sentida na cultura, nas histórias e no respeito à natureza que muitos povos indígenas preservam até hoje. Conhecer essas divindades não é apenas resgatar mitos esquecidos, mas entender a alma de um povo que sempre esteve aqui, muito antes da chegada de qualquer europeu. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal para conteúdo sobre mitologia e história. E se você quer mergulhar ainda mais nesse mundo fascinante, tem mais um vídeo aqui aparecendo na tela agora mesmo. Clica lá e continua essa jornada com a gente. Nos vemos no próximo vídeo. Segue a Forja!